Tudo se inicia quando Roberta entrou no banco com passos confiantes. Ela estava ali para sacar um cheque, algo que para ela era apenas uma formalidade, um pequeno privilégio de pertencer à família Monterrubio. Enquanto aguardava, cruzou os braços, certa de que tudo se resolveria sem dificuldades. Na bonita, Matilde olhou para Karina com um sorriso satisfeito. Agora, ela era oficialmente esposa de seu irmão, e isso deveria ser comemorado. Alison, sempre curiosa, questionou por que não tinham viajado para a lua de mel. Manuela, com naturalidade, explicou que o casamento aconteceu de forma repentina, e havia responsabilidades que não podiam ser deixadas de lado. O trabalho os esperava. Alzira, por sua vez, se preparava para sair. Com um último olhar para sua bebê, decidiu que deixaria Luz aos cuidados de Alison enquanto resolvia algumas pendências. Ela também precisava passar na fazenda de Augusto para tratar da pensão. Com um beijo carinhoso na testa da filha, se despediu, tentando ignorar a pontada de preocupação no peito. O choro de Luz a fez hesitar por um instante. Pegando a menina nos braços novamente, ela acalmou a pequena e entregou suas roupas e mamadeiras a Alison. A jovem, então, perguntou se Alzira queria companhia até a Cruz de Amor, aproveitando para visitar Aníbal. Alzira arqueou uma sobrancelha e sorriu de leve, perguntando se ela gostava dele. Alison, meio sem graça, confirmou com um aceno. Na Cruz de Amor, Augusto guiou Aníbal até a sala de esgrima. Pegou um dos equipamentos e entregou ao jovem, ordenando que se preparasse. O treino começaria ali, naquele instante. Com movimentos firmes e precisos, mostrou a postura correta, e sem aviso, desferiu um golpe rápido. Aníbal cambaleou para trás, a raiva queimando em seus olhos. Na casa paroquial, o padre foi atender à porta e se deparou com Saul. O homem, sem rodeios, anunciou que viera buscar Marina para levá-la à consulta. O padre não escondeu sua irritação, mas, mesmo contrariado, chamou a sobrinha. Marina apareceu e cumprimentou Saul, explicando ao tio que ele havia se oferecido para acompanhá-la. O padre cruzou os braços, claramente desaprovando a situação, e perguntou se ela levaria a enfermeira. Marina negou, o que só aumentou a frustração do sacerdote. Sem querer discutir, ele suspirou fundo e saiu da sala, deixando-os à vontade. Saul percebeu o olhar desconfiado do tio de Marina e comentou que ele não gostava dele. Marina, com um olhar triste, admitiu que o tio sabia do passado deles e temia que Saul voltasse a machucá-la. O homem, então, perguntou se ela queria que ele conversasse com o padre, mas Marina apenas sorriu e o puxou pela mão. Não havia necessidade. Era hora de partir. Em outro ponto da cidade, Renata caminhava ao lado de Antônio quando cruzou com Marina. O olhar curioso recaiu sobre Saul, e ela logo perguntou a Antônio quem era aquele homem. Com calma, ele explicou que se tratava do ex-noivo de Marina, um homem tentando reconquistar seu amor. Renata achou aquilo fascinante, mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, seu celular tocou. A expressão dela mudou drasticamente ao atender a chamada. Algo urgente tinha acontecido. Sem dar explicações, disse a Antônio que precisava ir, prometendo encontrá-lo depois. Então, saiu apressada, deixando um rastro de tensão no ar. Enquanto isso, Gonçalo e Regina conversavam durante uma viagem.
Ele sonhava em tirar um ano de férias para viajarem juntos, mas Regina, mais realista, questionou como ficariam os filhos. Gonçalo, sem hesitar, afirmou que Renata, Matias e Roberta poderiam acompanhá-los. Regina sorriu, gostando da ideia, mas lembrou que precisavam ser cautelosos. Sonhar era bom, mas planejar era essencial. Gonçalo riu e concordou. No restaurante de César, Benjamin estava acompanhado de Adriana e Julieta. Ele olhava ao redor com admiração, como se estivesse vivendo um sonho realizado. No entanto, sua expressão ficou mais séria quando anunciou que precisava conversar com elas. Com um suspiro, revelou sua intenção: queria que Julieta assumisse o comando do restaurante, com a ajuda de Adriana. Julieta ficou surpresa, sem saber o que responder. Adriana, por outro lado, disse que poderia ajudar na administração, mas não tinha tempo para se dedicar completamente. Para ela, Julieta era a escolha perfeita. Benjamin garantiu que jamais a deixaria sozinha nessa jornada. Julieta, ainda pensativa, prometeu que consideraria a proposta. Na empresa, Roberta estava em uma reunião com Germano quando ele se aproximou dela. Ela imediatamente colocou uma barreira, lembrando-o de que não podiam se expor ali. Germano, com um sorriso confiante, pegou uma chave do bolso e mostrou para ela. Intrigada, Roberta quis saber o que aquilo significava. Germano então revelou que havia conseguido um apartamento para que pudessem se encontrar com mais liberdade. Roberta arqueou as sobrancelhas, comentando que ele poderia ter comprado o imóvel. Germano, sem perder a pose, garantiu que assim que o contrato expirasse, o apartamento seria dela. Um brilho satisfeito surgiu nos olhos de Roberta. Por outro lado, Isidro conversava com Inês sobre suas suspeitas. Ele perguntou se ela realmente acreditava que Constanza estava mentindo. Inês assentiu, explicando que aquele choro de bebê não era de uma televisão. Havia algo errado. Além disso, achava estranho que nem Constanza nem Corina tivessem saído para o centro da cidade. Isidro ponderou, percebendo que fazia sentido. Inês, decidida, afirmou que já estava elaborando um plano para descobrir a verdade. Na Bonita, Carlos trabalhava ao lado de Priscila quando Matilde chegou com um café. Priscila observou atentamente, tentando ver se era a garrafa que havia sabotado. Em seguida, anunciou que daria uma volta e se despediu de Matilde. A moça, no entanto, ignorou a despedida, e assim que Priscila saiu, disse a Carlos que não gostava dela. Sem perceber nada, Carlos aceitou a xícara e levou o café à boca. Enquanto isso, Alzira estava com Alisson, Carina e Lázaro. Ela se preparava para ir até a fazenda de Augusto, e antes de sair, agradeceu a Lázaro pelo apoio. Agora que estava sozinha, cada gesto de solidariedade significava muito para ela. Lázaro, no entanto, fez questão de deixar claro que ela nunca estaria sozinha. Todos estavam ali para apoiá-la. Com um sorriso sincero, Alzira agradeceu mais uma vez e partiu, sem saber que aquele dia ainda lhe reservava muitas surpresas. Na casa, Priscila encontrou Manuela e pediu um copo d'água. Enquanto Manuela se afastava para buscar a bebida, um grito de Matilde ecoou pela casa. Assustadas, correram até a sala e encontraram Carlos passando mal. O pânico se instalou, e Priscila quis saber o que havia acontecido. Matilde, aflita,
explicou que ele só havia tomado um café. Sem hesitar, Priscila correu para buscar um comprimido e ordenou que trouxessem água. Enquanto administrava o remédio, garantiu que logo ele ficaria bem. Matilde, por outro lado, olhava a cena com um misto de angústia e ciúmes, convencida de que havia uma maldição sobre eles. Dentro do carro, Marina encarava Saul enquanto ele perguntava se queria que estacionasse mais perto do hospital. Mas, antes que pudesse responder, seus olhos se arregalaram ao ver Jerônimo saindo da delegacia. O coração disparou. Ele estava livre. No instante seguinte, viu Renata correr em sua direção e abraçá-lo com força. A dor foi imediata. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Saul, percebendo a reação dela, perguntou quem era aquele homem. Com a voz embargada, Marina revelou que ele era o pai de seus filhos e que aquela era sua esposa. Saul não escondeu o desprezo e comentou que Jerônimo era um canalha. Marina, no entanto, defendeu-o, dizendo que ele sempre foi sincero, e que foi ela quem se apaixonou. Saul, então, perguntou se ela queria sair dali, e Marina apenas assentiu. Sem dizer mais nada, ele ligou o carro e partiu. Do lado de fora da delegacia, Jerônimo tranquilizava Renata. Estava tudo resolvido, e ele poderia finalmente seguir em paz. Renata sorriu emocionada, dizendo que era feliz ao lado dele. De mãos dadas, seguiram para o carro e partiram para a fazenda, onde finalmente poderiam respirar aliviados. Na cruz de amor, Augusto estava furioso. O telefone quase tremia em suas mãos enquanto recebia a notícia da libertação de Jerônimo. Com os olhos cheios de ódio, jurou que aquilo não ficaria assim. Não permitiria que ele escapasse impune. Do lado de fora, Aníbal treinava esgrima, os movimentos firmes e concentrados. Foi quando avistou Alzira e Alisson se aproximando. Alzira, ao perceber o entusiasmo da garota, disse que levaria a bebê para dentro, deixando Alisson livre para conversar com Aníbal. A jovem sorriu e gritou pelo nome dele. Ele parou o treino imediatamente e foi ao encontro dela. Alisson explicou que estava trabalhando como babá da filha de Alzira, mas aproveitou a oportunidade para vê-lo. Aníbal não conteve a felicidade. Com um brilho no olhar, disse que ela era a garota mais bonita que já conhecera. Então, sem pensar duas vezes, se aproximou e a beijou. Dentro da casa, Alzira entrou no escritório de Augusto. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a encarou com irritação. Quem mandou você entrar? Eu detesto ser interrompido, resmungou. Alzira manteve a postura e explicou que estava ali porque ele mesmo havia dito que pagaria a pensão com o salário de Ezequiel. Augusto riu com desprezo. Seu marido acabou de morrer e você já está preocupada com dinheiro? O constrangimento tomou conta dela. Tentou se justificar, mas ele apenas mandou que voltasse outro dia ou esperasse do lado de fora até que ele decidisse atendê-la. Com dignidade, Alzira ergueu o queixo e garantiu que não voltaria mais para incomodá-lo. Sem olhar para trás, saiu do escritório. Enquanto isso, Augusto olhou pela janela e viu Aníbal beijando Alisson. Seu sangue ferveu. Saiu furioso da casa, gritando pelo garoto. Alisson, percebendo o perigo, pegou a bebê nos braços e entrou rapidamente no carro com Alzira. Enquanto arrancavam, Augusto chamava por Aníbal com raiva, ordenando que ele entrasse imediatamente.
Dentro do carro, Alzira chorava. Alison, preocupada, perguntou o que tinha acontecido. Entre soluços, Alzira murmurou que nunca deveria ter confiado em Augusto. Fui uma tola, lamentou. Ainda estou pagando pelos erros do passado. Enquanto isso, Alison desviou o olhar para a janela, absorta em seus próprios pensamentos. O beijo com Aníbal ainda pairava em sua mente. De volta à cruz de amor, Augusto gritava com Aníbal. Queria saber por que ele estava beijando a neta de uma empregada. Aníbal, com firmeza, corrigiu-o: ela tem nome. Se chama Alison. Mas Augusto não queria saber. Você não pode se envolver com esse tipo de gente, esbravejou. O jovem, furioso, retrucou: você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Augusto riu, irônico. Se você vive na minha casa, segue minhas regras. Mas Aníbal não aceitou aquilo. Sem pensar duas vezes, virou-se e anunciou que pegaria suas coisas e sairia dali imediatamente. Na bonita, Priscila observava Carlos, agora mais recuperado. Você já está melhor, disse com um sorriso. Matilde se aproximou, ainda abalada. Fiquei tão preocupada com você, confessou. Mas Priscila não parecia convencida. Com uma expressão séria, mencionou que algo no café parecia estranho. Olhou diretamente para Matilde e perguntou como ela o havia preparado. A jovem hesitou por um instante antes de responder que o fez da forma de sempre. Priscila cruzou os braços. Carlos tem várias alergias. Você não sabia disso? O silêncio pesado se instalou. Matilde desviou o olhar, desconfortável. O clima ficou tenso. Enquanto isso, Adriana olhava para Constanza com um misto de frustração e preocupação. Ela perguntou se Corina não havia tentado entrar em contato para saber sobre sua filha, mas Constanza, distraída, respondeu que Corina não tinha o número da casa. Adriana ficou indignada com a situação, mas antes que pudesse continuar, Constanza desviou o assunto e perguntou sobre Benjamin, querendo saber como ele estava lidando com a morte de César. Adriana suspirou, confessando que talvez Julieta ficasse responsável pelo restaurante. Acrescentou que não se sentia bem para trabalhar, mas também não queria ficar em casa, e perguntou se Constanza entendia sua angústia. No entanto, quando olhou para a mulher, percebeu que ela sequer estava prestando atenção. Os olhos de Constanza estavam fixos na bebê, completamente alheia à conversa. Adriana apertou os lábios, irritada com a falta de consideração. Na fazenda, Renata e Jerônimo chegaram, e assim que Lázaro os viu, apressou-se em ir cumprimentar o patrão. Com um sorriso sincero, comentou que todos ficariam muito felizes com seu retorno. Ao entrarem na casa, Lázaro chamou pelos amigos, e logo todos vieram ao encontro de Jerônimo, acolhendo-o com alegria. Em meio à conversa, ele parabenizou Carina e Lázaro pelo casamento e perguntou o motivo de não terem ido à lua de mel. Lázaro explicou que não podia deixar a patroa sozinha. Renata, então, perguntou para onde gostariam de viajar. Carina revelou que nunca tinha ido à capital, o que surpreendeu Renata. Com um gesto decidido, Jerônimo anunciou que daria a viagem como presente de casamento, e insistiu para que arrumassem as malas imediatamente. Animados, os dois saíram correndo para se preparar. Matilde apareceu logo depois, correndo para abraçar Jerônimo.
no entusiasmo, acabou esbarrando em Renata, que caiu no chão. Carlos chegou no mesmo instante e se apressou para ajudar, enquanto Jerônimo, preocupado, quis saber o que aconteceu. Matilde, envergonhada, murmurou que era sua maldição. Renata riu do comentário e garantiu que tudo ficaria bem em breve. No consultório, Marina ouvia atentamente as palavras do médico. Ele informou que ela já poderia retomar suas atividades, mas com moderação. Aliviada, Marina desabafou, dizendo que não suportava mais ficar em repouso. O médico, no entanto, advertiu que sua pressão estava um pouco alta e que isso não era apenas resultado de um momento de estresse. Revelou que quando a viu na fazenda, percebeu o mesmo problema. Com um olhar sério, aconselhou que ela se cuidasse. Assim que o médico saiu, Saul aproveitou o momento para falar. Ele sugeriu que Marina deixasse o povoado e fosse viver em outro lugar, longe das constantes lembranças de Jerônimo. Disse que não era saudável para ela continuar esbarrando com o pai de seus filhos e se torturando. Marina permaneceu em silêncio, pensativa. Na cozinha, Lázaro e Carina compartilhavam sua empolgação com Manuela e Matilde. Precisavam arrumar as malas rapidamente para a viagem à capital. Manuela, sorridente, deu sua bênção ao casal antes que saíssem. Matilde pegou uma bandeja com taças, pronta para servir os patrões, mas Manuela a impediu, sugerindo que ficasse com Carlos. Explicou que Jerônimo não gostava que ela servisse a mesa desde que havia assumido o compromisso com Carlos. Matilde assentiu, mas não pôde deixar de mencionar Priscila. Disse que a presença dela ali a incomodava, e Manuela concordou. Alertou-a para manter os olhos abertos, pois não confiava nem um pouco naquela mulher. Nesse instante, Hermínia entrou com alguns papéis, informando que precisavam da assinatura dos patrões. Matilde pegou os documentos e saiu para entregá-los. Na sala, Jerônimo se espreguiçava no sofá. Comentou que era maravilhoso poder tomar banho no próprio chuveiro e usar seu shampoo. Matilde chegou com os papéis e os entregou. Jerônimo analisou os documentos e comentou que eram do Tribunal Eclesiástico. Em seguida, se afastou, deixando Carlos curioso. "Vocês não estão mais casados?", perguntou ele. Matilde, hesitante, se sentou entre Carlos e Priscila. A mulher, intrigada, quis saber o que estava acontecendo. Renata, por sua vez, questionou Jerônimo se ainda estavam casados perante a igreja, mas ele não respondeu. Enquanto isso, Marina chegou em casa e encontrou o padre à sua espera. Ele notou sua expressão abatida e perguntou o que estava acontecendo. Quis saber se havia algo errado com os bebês, mas Marina garantiu que eles estavam bem. Contou que o médico já a liberara para retomar suas atividades. O padre, no entanto, não ficou satisfeito com a resposta e insistiu em saber o motivo de sua tristeza. Marina desviou o olhar e disse que não queria falar sobre o assunto. Em silêncio, subiu para o quarto. O padre suspirou preocupado. Murmurou para si mesmo que só podia ser coisa de Saul. Ele não permitiria que aquele homem quebrasse o coração de sua sobrinha novamente. No quarto, Marina pegou as roupinhas de bebê e abraçou-as com força. As lágrimas deslizaram por seu rosto enquanto ela tentava entender por que sua vida precisava ser tão difícil. Por que Jerônimo não podia estar com ela e suas filhas? Lembrou-se das palavras de Saul.
Ele estava certo. Não podia continuar ali, se machucando cada vez mais ao ver Jerônimo e Renata juntos. Com um suspiro profundo, tomou uma decisão. Iria embora do povoado. Longe dali, talvez pudesse finalmente encontrar um pouco de paz. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.